Meu irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Você só tem duas opções. Ou você crê em Deus e na sua palavra, ou então você viva segundo a lógica dos homens e o que você vê. Você só tem duas opções. Ou você vive por fé e crê em Deus e na sua palavra, ou então você vai viver das circunstâncias, da lógica, daquilo que os olhos e que o homem pode perceber. Mas pastor, você vem falar em tempo de conquistar com pandemia, desemprego, lockdown. Querido, eu estou falando porque nós não podemos andar por vista, mas por fé. Porque se andarmos segundo a lógica dos homens, você vai ficar paralisado, travado, vai ficar com medo e vai ficar pior do que ímpio. Eu estou declarando aqui profeticamente para a sua vida: esse é o tempo de conquistar. Seja na vida material, emocional e espiritual. Eu vou começar mostrando para você com a vida dos patriarcas. Com a vida dos patriarcas, o que a palavra me ensina. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 12, versículo 10, que havia fome sobre a terra. Fome sobre a terra. E fome, meu irmão, fome não tem pandemia. Pandemia vira café pequeno diante de fome. Diante de fome, pandemia. Porque pandemia alcança muitos. Né? E mata, sim, mata, é verdade. Só que a fome, quando ela vem sobre a terra, ela alcança a todos. E não tem escapatória para ninguém. Então, no tempo da fome, Gênesis capítulo 12, versículo 10, você vai a Gênesis 13, 2 e diz que Abraão ia crescendo em riqueza, ouro, prata e gado. No tempo da fome, Abraão conquistou riqueza. Então, se foi possível Abraão, é possível você conquistar. Aí nós vamos para Isaac, Gênesis 26. E veio fome sobre toda a terra. E Deus disse assim: fica aí, tu não vai fazer igual a teu pai, tu não vai para o Egito não, tu vai ficar aí. Aí nesse lugar, é aí que tu vai, é aí que eu vou te abençoar. Aí você chega no versículo 12, 13, 14, e o homem é engrandecido com riqueza. No tempo da fome. Vamos para outro? Em Gênesis 28, Jacó sai com a mão na frente e outra atrás. Saiu puríssimo, sem nada. Vai buscar a mulher lá na casa lá de um parente lá. Saiu sem nada. Zerado. Gênesis capítulo 30, versículo 43. Diz que ele ia se enriquecendo com ovelhas e com gado. E no capítulo de número 31, do versículo 38 ao 42, ele dá a receita. Eu trabalhei 20 anos. 7 anos por uma mulher, 7 anos pela outra mulher e 6 anos pelo rebanho. Não fiquei te devendo nada. Falou para Labão. Não te devo nada. Tudo tu me cobrou. Então saiu com riqueza. Saiu sem nada e voltou com riqueza. Como é que isso não vale para você? Só vale para eles? Isso está na Bíblia só para a gente rir, aplaudir e achar bonito? Então esse é um tempo de conquistar para você também. Vamos para um outro aspecto. Josué. Uma geração que nasceu no deserto, vida tribal nômade, vai conquistar Canaã, cheio de nações preparadas com exércitos vorazes, com exércitos poderosos, com gente treinada. Uma geração com vida tribal nômade. Foi essa geração que conquistou Canaã e botou para quebrar em cima de Girgazeu, Jebuseu, Eveu, Eteu, Cananeu, Mesopotâmio. Arrebentaram, conquistaram Canaã. Então esse é um tempo de conquistar para você também. Ué, Deus só funcionou para eles? Só funciona para eles? Como é que é isso? Davi, um garoto pobre que cuidava de poucas ovelhas, começa a conquistar a partir da derrubada de Golias e se torna um dos reis mais poderosos da história do mundo, não é da Bíblia não. Neemias, capítulo 1,
versículo 2, Neemias está na fortaleza de Suzã, é um dos arrancados de Judá, no exílio, serve como copeiro do rei. Um dos seus irmãos chega para Neemias capítulo 1, versículo 2, assim: como é que está Jerusalém? O povo está passando fome, está tudo destruído, tudo rebentado. Neemias vai a mais de 1000 quilômetros de distância, volta para Jerusalém, reconstrói a cidade, reconstrói a moral do povo. Chega no capítulo 8, versículo 10 de Neemias e diz: olha, comei, comei das doçuras, comei das gorduras, bebei das doçuras, reparta com os que não têm, porque esse é um dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele conquista, restaura e conquista bênçãos materiais, emocionais e espiritual. É para você também. Esse é um tempo de conquistar. Você lembra de Daniel? Daniel é levado cativo para a Babilônia com um grupo de jovens, 3 anos, preparado em toda a ciência dos caldeus para servir ao protocolo do imperador. Daniel, numa terra estrangeira, num dos maiores impérios do mundo, se torna primeiro-ministro de 3 imperadores. Olha a posição. Ele, estrangeiro, como primeiro-ministro de um império pagão e um dos maiores impérios da história. Daniel foi primeiro-ministro. Olha a posição que ele conquista, a posição que ele alcança. Chega como um cativo, é preparado para o protocolo do palácio e ele conquista uma alta posição. E por que você não? Esse é um tempo de conquista para você. E para não ficar só no Antigo Testamento, e para não ficar também só pensando que conquistar é coisas materiais, vou avivar a sua memória. E a mulher do fluxo de sangue? Você já parou para pensar nessa mulher do fluxo de sangue? Arrasada fisicamente, arrasada psicologicamente, arrasada financeiramente. Gastou tudo quanto possuía, indo de mal a pior. É o que diz a Bíblia. Mas ela crê, ela é curada, ela é restaurada e ela conquista a sua vitória. Você lembra do cego de Jericó, de Lucas 18, 35? Que ele estava mendigando. É só você ler o versículo. Era mendigo. Mas ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem oposição, você não é nada, você é pária, você é um mendigo, e além de mendigo é um cego miserável, tu não vai arrumar nada. Jesus pergunta ele: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então veja, nunca mais ele foi mendigo e ele foi restaurado. Esse é um tempo de conquistar para você. Receba aí essa palavra. Se você crê, se manifeste aí, meu irmão. Quando o Salmo 115, 16 foi escrito, não tem observações ou parênteses. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, exceto quando for pandemia, exceto quando tiver fome, exceto quando tiver desemprego. Se não tiver essas coisas, aí você pode conquistar a terra. Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens. Acabou o papo. Não diz que deu para crente, diz que deu para os homens, deu para o ser humano. Agora você tem um upgrade nessa história, porque você é filho do Deus Altíssimo, e porque você também não anda por vista, mas por fé.